Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu quero mostrar para vocês. Obrigado, vocês são. Não sei se eu estou usando certinho, né? O presente que eu ganhei. A Seição veio hoje trazer para mim aqui. Ganhei esse presente aqui também, olha que lindo. Obrigado, Ministério de Mulheres Metodistas também. Já sei até quem doou para prenda. Lindo, né? Super indico, gente. Isso aí são feitos especialmente para mim, esse lenço, né? Tá na moda agora. E nós vamos, eu sou evangelista Patrícia. Deixa o seu like, o seu comentário. Nós vamos entrar em 2 Reis, capítulo, capítulo 8. Que nós vamos entrar aqui. E aqui eu quero colocar para vocês. Deixa eu ver. Não, nós vamos entrar no capítulo 7, tá? Desculpa, é o 7. Porque o 7 tem um pouquinho de continuidade do capítulo 6. Porque Israel estava passando por uma grande fome, uma fome extrema. A fome era tão extrema que uma mulher matou o filho dela para comer. E falou com o rei: "Ô rei, nós comemos meu filho ontem, e hoje era para comer o filho da outra, mas nós não comemos, ela não quer matar." O rei rasgou a roupa, ficou desesperado e queria matar Eliseu. Como se diz, o profeta era culpado de tudo que acontecia. E aí, Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou. No finalzinho do capítulo 6, ele falou assim: foi o Senhor Deus quem fez cair toda essa desgraça sobre nós. Porque iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa, aí precisando de Deus e falando mal de Deus. E ele falou assim, Eliseu foi e respondeu: "Escute o que o Senhor disse. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo ou 7 quilos de cevada para uma barra de prata." O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: "Mesmo que o Senhor Deus abrisse a janela do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer." O servo do rei duvidou do profeta. Quantas vezes o profeta entrega uma profecia? Existem profetas até hoje, temos direito de julgar a profecia e duvida. Aí Eliseu foi e respondeu: "Com os seus próprios olhos você vai ver e isso acontecer, e você não vai comer." Aí na entrada da cidade tinha 4 leprosos. Esses 4 leprosos falaram assim: já que nós vamos morrer mesmo, eles estavam fora da cidade porque eles tinham lepra, né? Por que vamos ficar aqui para morrer? Vamos procurar comida. Se nós formos procurar comida nos sírios, eles vão nos matar mesmo. Se não procurar, vão nos matar assim mesmo. Vamos então para o acampamento dos sírios. De todo jeito nós vamos morrer mesmo. E quando aí ele falou assim: "Ficaremos vivos se nos matarem bem, mas não vamos morrer nós vamos morrer de qualquer jeito." E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios, porém quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Então os sírios saíram correndo. Eles pensaram que o rei da Síria havia pago os reis heteus, que o rei de Israel havia pago vários reis para atacá-lo, né? E por isso, ao anoitecer, eles fugiram para salvar sua própria vida, deixando tudo para trás: comida, arma, tudo. Quando os 4 homens leprosos chegaram lá, eles entraram numa barraca, comeram e beberam até tudo que havia ali e pegaram a prata, o ouro, as roupas que acharam.
Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca, fizeram o mesmo. Depois eles pensaram, uai, nós estamos agindo bem, temos boas notícias e não devemos ficar calados. Certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso ao palácio. E eles foram até o acampamento dos sírios, ia contar que eles foram ao apartamento dos sírios e não viram ninguém, nem ouviram ninguém. Nem cavalo, nem jumentos, nem de jeito nenhum, não viram nada. E vamos dizer a vocês que foi que os sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida. Aí pegarão vivos e conquistarão a cidade. Um dos oficiais, os que ficaram aqui na cidade, vão morrer de qualquer forma, de qualquer jeito, como alguns já morreram. Portanto, deixe que nós mandemos alguns homens com cinco dos cavalos que restaram, porque os animais já tinham morrido todos de fome, né? Para isso podemos descobrir o que foi que aconteceu, o que eles foram contar, né? Que eles estranharam dos sírios deixar tanta comida para trás. Eles escolheram alguns homens e o rei os mandou em 2 carros de guerra com ordem para descobrir o que havia acontecido com o exército dos sírios. Os homens foram até o rio Jordão e viram por toda a estrada roupas e armas que os sírios tinham abandonado. Enquanto fugiam, então voltaram e contaram ao rei. O povo de Samaria ficaram sabendo e saiu e avançou nas coisas que tinha no acampamento dos sírios. E, conforme o Senhor tinha dito, 3,5 kg do melhor trigo e 7 quilos de cevadas foram vendidos por 1 barra de prata. Acontece que o rei de Israel tinha colocado o seu ajudante pessoal, aquele que duvidou da profecia do profeta Eliseu. Ele colocou ele como encarregado do portão da cidade. Mas o povo estava tão ansioso para comer, que esse oficial que duvidou da profecia de Eliseu foi atropelado pelo povo e morreu. Aconteceu o que o profeta disse: você vai ver a profecia acontecer e não vai comer. E eu oficialmente havia respondido, né? Mesmo que o Senhor Deus abrisse a janela dos céus e fizesse cair trigo e cevado, isso nunca poderia acontecer. Ele duvidou da profecia do profeta. E Eliseu havia respondido com seus próprios olhos, e ele viu com seus próprios olhos: você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Morreu pisado pelo povo no portão da cidade. Quantas vezes nós duvidamos da palavra de Deus? O povo estava com tanta fome. Um povo com fome, eles não olham quem está pela frente, sai atropelando todo mundo. E hoje o povo está com fome espiritual, mas está tentando matar essa fome espiritual através de tudo enquanto é coisa, menos de buscar a presença de Deus. Quer matar a fome espiritual com uso de drogas, com uso de bebida forte, querendo matar a sua fome espiritual com suicídio, índice de suicídio super alto. Mas quem nos cura é o Senhor Deus. O Senhor Deus que nos cura. E ele deixou isso. Então aqui em 2 Reis capítulo 7, quando Eliseu entregou essa profecia ao rei, o servo duvidou. E Eliseu falou: você vai ver e não vai comer. E o exército dos Deus arruma um jeito que o exército dos sírios fogem e eles deixam tudo para trás. E aqueles leprosos foram usados
para dar as boas novas ao povo de Israel, que saiu correndo para buscar a comida e atropelou aquele servo que duvidou. E esse é o capítulo 7 de 2 Reis. Deixe seu like, deixe seu comentário. Obrigado, gente, pelo carinho. Olha que lencinho lindo e brilho. Beijo, beijo, beijo. Gratidão a Deus pelo 2 Reis, capítulo 7. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Me segue lá.